Por que eu decidi atuar na política? Foram muitas ações na minha vida em vista de melhorar a vida do ser humano. Eu me lembro de quando eu tive uma experiência pessoal, particular, profunda com o Espírito Santo. Eu decidi que queria transformar o mundo para um projeto diferente daquele que eu via e que acontecia na vida das pessoas. Fazer a vida das pessoas, todas elas, homens e mulheres, melhor. E saí evangelizando. No dia da minha formatura de engenharia, eu fiz um compromisso. Estava na Igreja Cristo Ressuscitado, de Beca, todos os formandos, aquela festa, aquela alegria. E eu li o texto do documento de Puebla, na época um documento muito forte da participação dos leigos na transformação da América Latina, e ao mesmo tempo as palavras do Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, dizendo que era obrigação dos jovens construir uma nova civilização, a civilização do amor. A partir daquele momento eu comecei a me dedicar, primeiro, estudando, conhecendo aquilo que era a doutrina social, o sistema social brasileiro, um desejo imenso de construir a vida melhor para as pessoas. Me dediquei, na minha profissão de engenharia, àquilo que constrói a cidade, aquilo que constrói a casa do pobre, aquilo que constrói a infraestrutura, aquilo que faz os serviços públicos, as obras públicas. Dediquei a minha empresa nessa dimensão, nessa direção. Fui assessor do Sindicato da Construção Civil, da Associação dos Empreiteiros de Obras Públicas, depois tive minha própria construtora, hoje ela segue com somente um outro proprietário trabalhando na área imobiliária, e eu fui dar assistência ao planejamento econômico, como se capta recursos, transforma recursos. E nessa jornada toda acabei tomando a decisão de viver uma vida consagrada. Participei da construção de uma comunidade de vida e aliança dentro da igreja e fui coordenador nacional da juventude. Fizemos grandes eventos no interior de São Paulo, em Manaus, em Natal, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Enchemos os jovens de sonhos para transformar a realidade. Transformar a realidade a partir de uma experiência pessoal com Deus. Para isso, eu me dediquei bastante tempo nessa coordenação, criamos vínculos, nos unimos a outros organismos de igreja, nos unimos a outras igrejas cristãs, sempre sonhando que a experiência do Espírito Santo nos faria ser um e, ao mesmo tempo, agir na sociedade. Aí o que a gente percebia é de que, apesar de que os nossos organismos começavam a transformar realidades locais de forma solidária, então fiz uma dedicação à luta contra as drogas, criando casas para comunidades terapêuticas, onde as pessoas poderiam, ali naquela experiência religiosa e de abstinência, acabarem vencendo as drogas. Conseguimos avançar para a ideia de construir uma escola que pudesse pegar as crianças pobres. Fomos até Cantagalo, nos assentamentos do Movimento Sem Terra, junto com aquelas crianças que não tinham saúde, não tinham nada, através das equipes da universidade também, fazer essa transformação. Acabamos construindo casas da minha comunidade na Amazônia, em São Paulo, em todos os lugares onde a população sofria e precisava de um atendimento diferenciado, sempre olhando com fé, olhando que eu precisava da graça de Deus. Sem a graça de Deus, os valores humanos se contaminam. Não basta estar na igreja, é preciso viver essa experiência. E aí chegou um determinado momento em que a gente percebeu que precisava fazer mais. Fui a um evento do Cone Sul, que era o sul da América Latina, e junto com um representante do Brasil no Escritório Internacional da Renovação Carismática Católica em Roma, ele disse: eu preciso transformar mais. E ele então assumiu a presidência do Hospital de Câncer de Belo Horizonte,
aonde eles fizeram um trabalho fantástico de, inclusive, buscar aquelas pessoas que não tinham condições de ter o tratamento e levar para dentro desse hospital, que se tornou o mais importante da América Latina. E ele lançou-se candidato a deputado federal já de cara para poder tentar fazer uma mudança daquilo. E eu me lembro que eu mesmo recebia os materiais de campanha dele no Paraná, sem nenhuma condição de votar, mas para mostrar que a ideia é, nós precisamos transformar e precisamos atuar na fonte de poder, onde as leis acontecem, onde os recursos saem, onde as decisões são feitas. E foi dessa maneira que eu acabei aceitando uma missão. Me lembro que numa reunião junto com o Padre Jonas, na época ainda jovem, no início da Canção Nova, com a liderança da Canção Nova, com a liderança da TV Século XXI, que estava começando com o Padre Eduardo, a Associação do Senhor Jesus, todas as coordenações, e decidi ser candidato a deputado federal. Eu tinha lutado muito pelo parlamentarismo, porque eu sempre achei que o diálogo e o entendimento dos diferentes tem mais força para implantar projetos que permaneçam. Perdemos no plebiscito, o Brasil acabou escolhendo o presidencialismo, que acabou se tornando o presidencialismo de coalizão, mas de início eu lutei pelo esse parlamentarismo, criamos e lutei para a constituição do partido na época na nossa região, que era o Partido Parlamentarista, junto com o Franco Montoro, com toda essa liderança de São Paulo. Infelizmente, acabamos presidencialista e eu fui fazer campanha no partido que permitiu que eu pudesse disputar deputado federal sem nunca ter disputado nada, sem nunca ter feito nada. Trabalhamos por uma campanha de vereador aqui na nossa cidade, elegemos o vereador e saí candidato. Fiquei como segundo suplente. Segundo suplente, deputado federal. Aquele tempo podia ter banda, podia ter outdoor, podia ter tudo. Quem tinha dinheiro, quem tinha poder, quem tinha estrutura, certamente tinha vantagem. Eu não tinha nada. Eu lembro que eu andei 70 mil quilômetros com o meu carro, uma Paraty, andando por todas as cidades para dizer que nós tínhamos um projeto diferente de transformação. E consegui essa votação extraordinária, não me elegi, mas certamente a gente mudou a cara da política, pelo menos na nossa região. A partir daí percebi que tínhamos que continuar atuando nesse caminho. E aí fui candidato a deputado estadual, fiquei de suplente, uma coligação muito ruim com o MDB, porque no nosso país está cada vez mais difícil falar de reforma partidária. Porque é interesse de que hajam muitos partidos, para que hajam muitos donos, muitos responsáveis por fundos partidários, muitos responsáveis pelos acordos de participação no governo. Enquanto que o ideal era que nós tivéssemos muita representatividade da expressão ideológica. Quem é super de direita conservadora, quem é direita progressista, quem é de centro, quem é de centro-esquerda, quem é de esquerda, quem quer uma sociedade comunista, o que cada um quer. Quem defende o meio ambiente acima do ser humano, quem defende mais o ser humano, e acabei construindo um partido político. Viajei pelo Brasil todo, constituímos o partido, fiz parte desse diretório nacional do partido, mas aí, em seguida, o Partido da Solidariedade, como nós chamávamos, acabou nessa questão partidária sendo assimilado por outros partidos, porque ele não tinha deputado federal. De novo, começamos do zero, fomos para outro partido, fomos disputar a eleição. Acabei suplente de deputado estadual nessa coligação com o partido que acabou elegendo governador, e o governador sequer quis me receber. Assumi por alguns meses. Não foi possível fazer muito, eram muito poucos meses, mas foi possível dizer que nós temos um projeto. O tempo passou, eu tive uma situação familiar de um acidente que levou eu a ter que me dedicar pela minha casa e também pela construção de uma política de solidariedade através dos organismos não governamentais. E assim nós implantamos, chegamos a colocar um barco na Amazônia, chegamos a fazer outros trabalhos sociais,
Fundei a Casa de Emaús, a Casa de Missão Sirlei Telles em Maringá, lá no Requião, no Guaiapó e assim por diante. Muito trabalho foi feito, muito trabalho foi feito. E aí eu fiquei 8 anos sem disputar a eleição, porque eu falei, nós vamos construir através dos organismos sociais, mobilizando as pessoas, fazendo as pessoas perceberem de que a fé sem obras é morta, que é preciso transformar a sociedade. E acabamos percebendo que precisávamos de novo agir no campo da política. Mas não de uma forma como imaginávamos antes, partidária, com partidos, mas através de movimentos políticos, onde você junta pessoas politicamente representativas para poder construir. Porque a política ela tem um fator fundamental. Ela representa a sociedade. Eu sei que muita gente hoje em dia fala assim, não vamos votar em ninguém mais, o que fizeram? E normalmente quem faz essa pergunta nunca pesquisou, nunca foi olhar qual era a função, que leis foram feitas, que fiscalizações e ações foram tomadas que mudaram o comportamento do executivo. E até pouco tempo o legislativo nem sabia a sua força, ele era quase um braço do executivo. E a gente sabe que ele não é um braço do executivo, ele é um poder independente. Eu, às vezes, vejo até repórteres, pessoas que deveriam conhecer mais, não saberem exatamente a função e dizerem, não me representam. Então, quem te representa? O que é preciso fazer para representar você? Eu gosto daquela pessoa do meu bairro, mas aquela pessoa que só defendeu o seu próprio umbigo, só onde mora, só aquelas pessoas, de fato representa a política numa cidade de mais de 400 mil pessoas, divididas em muitos bairros e distritos, e que você sabe que tem um chamado muito especial para todos? Você acha justo que um bairro possa estar melhor que o outro? Que um vereador seja aquele que leva você para resolver e quebrar um galho, quebrar uma pendência para a sua família? Claro que não. É lógico que a gente quer ajudar todo mundo, qualquer pessoa que bater na minha porta, eu vou correr atrás para tentar ajudar. Mas eu quero que as coisas funcionem para todos. Que o remédio esteja lá, não para quem o vereador intercedeu, mas através das ações que ele fez, que levaram o gestor a disponibilizar para todos e de forma rápida chegar em todos os lugares. É assim que a gente faz política. Quem acompanha e quer conhecer sabe como nós agimos aqui. Eu, particularmente, acabei sendo candidato a deputado estadual de novo e a vice-prefeito. Agora, fui candidato a vereador, me elegi vereador. E sinceramente, como vereador, conseguimos atuar mais do que atuamos quando estávamos como deputado, porque são funções diferentes. E o vereador está muito perto das necessidades da cidade, das lutas da cidade. E para isso ele precisa ser independente. Para poder bater palma, aplaudir e acompanhar e participar dos conselhos e fazer acontecer as coisas da sua cidade do lado do prefeito. Mas precisa também criticar e se pôr contra o prefeito naquilo que ele não concorda e naquilo que ele vê que não faz o bem para todos, porque ele tem que ser o elo entre a população e o executivo. E ele tem que ser um elo independente, porque se ele só pode aceitar o que o prefeito faz, porque ele está totalmente contagiado pelo poder executivo, ele não vai acabar sendo crítico o suficiente. E se ele também só quer ser contra para colocar outra pessoa naquele lugar, ele vai deixar a cidade passar necessidade porque ele só vai defender um ponto de vista contrário. Não é fácil ser independente, mas é preciso. E é preciso ser independente ligado às ações que são de todos. Isto é política. Nós apresentamos nossa campanha desta maneira. Escolhemos um partido independente, tem candidatura própria para prefeito, tem um projeto do prefeito, a gente vê a sociedade de uma maneira equilibrada, mas a minha ação ela continua sendo a mesma. E mesmo que eleja um prefeito que é do meu partido, eu devo ser independente, porque eu não represento só os eleitores dele, mas os eleitores que escolheram toda aquela parte da sociedade para que eu pudesse ser vereador. É assim que a gente faz política. A política, ela certamente tem desafios ideológicos,
mas muitas destas discussões estão muito longe de nós. A discussão próxima de nós é aquela que precisa fazer os serviços chegarem na sua casa. Eu, por exemplo, defendo uma sociedade participativa, onde os serviços públicos estão perto de você. Você não precisa pegar um carro, um ônibus, uma bicicleta para poder chegar e resolver um problema. Está perto de você. O poder econômico sabe disso, ele coloca uma agência bancária perto de você. Hoje em dia, na tua mão, no celular. Assim deveria resolver a maioria das coisas. E aquele que precisa, de fato, estar presente, um olhando para o outro, né, o que a pandemia já mudou, tem que ser perto de você. O mínimo possível de transtorno e o mais rápido possível de solução. Quando quer uma solução que não é possível, que você entenda por que não é possível e se ela é justa, para que possa mudar. Isso significa desburocratizar, estar perto de você e você participar da sua vida e das suas lutas. O que mais precisa perto de você? Será que é um local para as crianças de 0 a 3 anos, os nossos CMEs, ou do ensino fundamental? A tua escola tem ar-condicionado, ela tem Wi-Fi para os alunos, ela tem professores preparados, os professores ganham adequadamente para a função? No Brasil não ganham, porque não se acha tão importante quem cuida das nossas crianças. E aí a gente não vai mudar o mundo nunca. É olhando desse jeito que eu cheguei à conclusão de que a fé precisa de obras. E foi olhando que, muitas vezes, a distância que aconteceu entre os homens e mulheres que testemunham o Evangelho, que conhecem a doutrina e o Evangelho de Jesus Cristo, ficaram longe da realidade, é que a nossa sociedade se afastou de ensinar o amor ao próximo, o respeito, a compreensão uns pelos outros, de que todos são iguais, de que a vida não é uma competição para fazer alguns muito ricos e outros muito pobres, de que nós somos felizes quando vivemos em comunidade e de que nós podemos ter todas as coisas em todos os lugares se nós deixarmos o egoísmo, a ambição de lado e passarmos a ter políticas públicas para todos. É desse jeito que eu vou estar te representando na Câmara. Se você considera que esse é um bom passo, conheça um pouco mais. Nos próximos vídeos e podcasts eu vou estar falando de assuntos específicos da cidade, para você entender qual é meu ponto de vista para a cidade que eu nasci, que eu amo e que você ama. E se você não nasceu aqui, você adotou essa cidade, porque ela é uma cidade que acolhe todos os que vieram para cá e todos se apaixonam por ela.